Estamos de volta com um abraço no ar, hoje recebendo o nosso amigo, vizinho e pastor Aparecido. Ele é vizinho aqui da instituição Abraço, é uma pessoa boníssima, hiper gentil, sempre traz uma palavra para os nossos meninos aqui às quintas-feiras, ele que ministra, às segundas-feiras, né? Ele com a equipe dele que ministra a palavra aqui às segundas-feiras, e a gente o convidou para vir falar um pouco sobre a espiritualidade em recuperação, falar um pouco sobre a casa feminina que ele tem, que ele está à frente, a casa de decisão, nossa parceira e vizinha aqui ao lado. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, bom dia a você que nos ouve, uma alegria sempre estar podendo, né, compartilhar algo a respeito da drogadição e outros assuntos pertinentes. Uma alegria. Seja sempre bem-vindo, viu? Okay, pastor, obrigado. A espiritualidade, né, na casa de decisão, de que maneira que ela é colocada para os meninos, porque sabemos que o senhor recebe pacientes de outras religiões. Como que é feito esse trabalho? Bom, em primeiro lugar, nós não temos uma denominação, não é? Nós somos livres. Por ser uma casa evangélica, naturalmente, não escolhemos, não temos, digo nenhuma obrigação, não. Mas nós não temos de aplicar baseando o seu tratamento numa religião. Então nós aplicamos os 12 passos, não é? E ali nós temos vários estudos, reflexões, cultos, não é? Mensagens e pregações. E como disse o nosso presidente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32 nos fala sobre isso, e esse é o tema que nós abordamos, não é? Pertinente à drogadição. Conhecer a verdade vos libertará, assim como se perder a sua vida, encontrará. Exato. E talvez essa seja o nosso desafio, fazer com que esses meninos percam a sua velha vida para encontrar uma nova, né? Acho que esse é o maior desafio que eu venho tentando colocar aqui para os nossos meninos, eles entenderem isso, mas de uma forma amorosa e não uma forma imposta. Eles terem um autoexame e falar, bom, não dá mais, cansei, estou aqui, Senhor, faz de mim o que desejares, eu não consigo mais, cansei. E aí sim, a gente acredita conseguir fazer um bom trabalho com esses meninos, né? Porque a espiritualidade é a base do tratamento. Sem espiritualidade, pastor, seja nesta casa, na do Senhor ou em outras, não há recuperação. Claro. Não há. Quanto a seus pacientes, existe um perfil específico? Então, nós fazemos uma triagem e baseado nessa triagem nós então traçamos o perfil de cada um, não é? Por exemplo, nós temos os profissionais que trabalham, então baseado no perfil de cada um nós vamos passar. A espiritualidade, sim, porque alguns são, olha, eu sou filho de pastor, eu já tive uma experiência em uma igreja durante 15 anos e recaí. Então o que a gente faz? Baseado no perfil de cada um, a gente tem um profissional. No caso, eu, no aconselhamento, antes mesmo do início do seu tratamento. Depois nós temos os profissionais, que é a doutora, não é? Nós temos o psiquiatra, inclusive, nós estamos em parceria com isso, sim, não é? Então, o tratamento, Ricardo, ele é baseado no perfil que nós traçamos. Então, nós temos, na verdade, eu passo a falar de mim agora. Eu, graças a Deus, há 32 anos limpo, não é? E não foi necessário eu vir para uma comunidade terapêutica. No dia que eu me converti, no dia o Senhor me libertou. Então eu tenho uma experiência de 1993 para cá, em casas, em comunidades, em clínicas, não é? Nós damos esses títulos e de lá para cá eu tenho procurado passar isso. Então o que eu passo hoje é exatamente a forma em que eu fui alcançado através da minha libertação, que foi o poder de Deus no Evangelho pregado a mim. Mas hoje, assim como o senhor e outros pastores que tiveram essa experiência única
com Deus da libertação em um culto, em um momento, houve também, a partir daquele momento, uma transformação e uma doação à espiritualidade, uma doação a Deus, uma doação à obra, né? O senhor não foi liberto, bom, deixa eu fazer qualquer coisa. Não. Peraí, eu fui liberto aqui e aqui que eu vou permanecer, né? Essa experiência ela é única. Alguns meninos, até acredito, pastor, o senhor pode até me corrigir, são libertos nesse mesmo momento que o senhor. Mas talvez o erro daqueles que procuram a espiritualidade, uma religião, e sentem essa libertação, eles não voltam com a gratidão. Eles viram as costas para aquela determinada igreja e não voltam mais, e não fazem nada pelo próximo. Uhum. E aí, pera, mas Deus não libertou? Mas você fez o que com a tua libertação? Você fez o que com a tua cura? Simplesmente foi ganhar dinheiro ao invés de ajudar o próximo? Eu acredito que essa seja a sua diferença, como a diferença de outros pastores que tiveram a mesma experiência, mas eles continuam na obra, continuam a ser instrumento, né, de Deus na vida desses meninos, e não aquela libertação racional. Ah, não, mãe, eu vou para a igreja e acabou. Não. Você não tem que ir para a igreja pela sua mãe. Você tem que ir por você, claro, e não porque a mãe quer. Uhum. O senhor tocou num outro tema que me chamou a atenção, essa coisa de que, porque é filho de pastor, usuário. Como que o senhor enxerga isso? Como que é? O senhor recepciona essa informação, sou filho de pastor, porém usuário, né? Como que isso se dá, pastor? Eu recebo como uma pessoa normal. Ele se dá essa nomenclatura, não é? Mas eu recebo como uma pessoa normal. Paulo fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia, melhor dizendo. Uhum. Então, independente de ser filho de pastor ou não, eu, como homem, estou propenso a qualquer momento, não é? Ter uma recaída. Então, o fato de eu ser filho de pastor, de eu ser uma pessoa que estou afastado do Evangelho, afastado de Cristo, não me isenta, não é? De eu poder amanhã vir a cair. Sabedor eu, que a Bíblia diz para eu orar e vigiar incessantemente. Por quê? Exatamente para me dar o antídoto que eu necessito, que eu preciso, para quando vir uma recaída eu estar firme e forte. E é isso que tem me sustentado até hoje. Pastor, eu por onde ando, eu vejo uma enorme resistência quanto a tratamento para meninas, para mulher, né, senhoras, enfim. Eu percebo que nem todos querem cuidar do sexo feminino após uma dependência química. E a sua experiência nessa área, pastor? Como que está? É bem complicado, mas é fácil traduzir isso. Em primeiro lugar, nós sabemos, não é, que o sexo feminino, ele tem assim, nós podemos atribuir isso a Eva, não é? A Eva. Então eu costumo dizer que algumas mulheres que a Bíblia nos mostra sempre nos trouxeram um pouquinho de problema. Imaginem vocês 10, 12 mulheres no período da TPM. Imaginem vocês. Tem uma das nossas coordenadoras, né? Nós temos duas, das nossas monitoras, que ela diz assim, pastor, somente eu, já dou muito problema. Já dei muito problema. Imagine então o dia da minha TPM. Eu com TPM, com droga, com álcool e com a insatisfação física, moral, profissional e até mesmo espiritual. Juntando tudo isso, somente eu. Imagina o trabalho que eu não dou. Agora, imaginemos nós, 10, 12 mulheres dentro de uma comunidade. É muito complicado, porém gratificante. Gratificante, né, pastor? Uhum. Mas obras como a do Senhor e outras que tem, que lidam com o sexo feminino é um desafio. Muito grande, muito grande. A Abraço já teve uma casa feminina em Peruíbe
E pasme o senhor, eu também tinha basicamente o mesmo número, acho que o trabalho basicamente era o mesmo, só que lá eu acabava recebendo, eu tinha 3 ou 4 pacientes com os seus filhos, porque não dava para trazer só a paciente, às vezes tinha que vir um pacote, eu me interno se o meu filho for. E aí, quer dizer, você colocar um menor junto com outras pacientes, né? É difícil de ajustar essa dinâmica, porque para uma mãe se internar, que tem um recém-nascido, que tem uma criança de 5 anos, que não tem condição de se privar da mãe, como fazer? Né? E a legislação não me ajuda, basicamente não há uma regra definida que pudesse internar a mãe com o filho. Eu não a conheço. Sim, não desta forma. E aí como que faz para internar? Deixa a mãe no uso? O que é mais irresponsável? A mãe no uso, abandonando o filho dela, ou você acolher ela numa instituição formal e ter um berçário? Porque é o que vai acabar acontecendo no futuro. Essas clínicas femininas terem berçário ou se adequarem a receber esse tipo de caso onde o filho vem junto, a filha. Exato. São 2 pontos. Primeiro, a clínica feminina. Quando eu falo clínica, significa que uma clínica eu tenho que ter profissionais adequados, eu tenho que adequar o local para receber a aluna, né, no nosso caso, e também a sua criança. Um berçário, como você disse, ou então um local onde eu possa adequar uma criança até 12 anos. E existe a comunidade. A comunidade é um pouco diferente, no sentido de agregar a aluna. Ou seja, a comunidade é importante, o papel principal e fundamental na comunidade é a família, é o familiar. A mãe da aluna, da interna, não é? Ou até mesmo um parente, um ente querido da interna. Abrigar essa criança, não é? Por quê? Porque nós sabemos que o próprio sistema não nos ajuda em relação a isso. Quando se trata de comunidade. Eu nunca tive essa experiência. Na nossa comunidade, não é? Eu tive já uma moça, inclusive eu até cito o nome dela porque ela me dá liberdade para isso. A Lia hoje é mãe de 5 crianças e está esperando mais uma criança. Impressionante, mas são 5 mulheres, 5 meninas. Então nós fazemos um trabalho, claro, nós temos a obrigação de acolhê-la, mas as crianças não. O que nós fazemos? Fazemos um trabalho direcionado à sua família. Se a família então quiser ter ou nos dar o respaldo de que ela vai estar bem conosco e os filhos serem bem guardados, cuidados, nós então acolhemos. Do contrário, nós indicamos então uma clínica, aí sim, não é? Para que então tenha essa adequação. Não somente ela, mas também as suas filhas, hoje no caso 5 meninas. Suporte para os filhos. O suporte é necessário. Né? É necessário. Então, repetindo, a clínica tem essa condição. O sistema oferece essa condição. Mas as comunidades terapêuticas, que é o nosso caso, nós não podemos, não é? Nós não podemos abrigar, mesmo porque se trata de uma criança. E o estatuto então protege essa criança, infelizmente. Mas aí eu atribuo ao sistema, que é um pouquinho falho em relação a isso. Tá certo, pastor. Pastor, e lidar com a família desses seus abençoados? É complicado. E lidar com a família desses abençoados, que na maioria, acredito eu, no caso da sua instituição, são que tem a profecia de fé do Evangelho. Como é lidar com isso, com essas mães e esses pais? Então, no dia a dia, na sua casa? Como nós sabemos, eles são codependentes, não é? E eu vou dizer algo, você que me ouve. Se você tem um caso na sua família, deixa a pessoa, o profissional, não é? E a clínica ou a comunidade tomar conta, somente os profissionais e as comunidades e clínicas. Não queira você tomar conta, não vai dar certo. Que é o que tem acontecido conosco. Parece que não, mas 60% hoje de recaídas, infelizmente, nós atribuímos às famílias. Por quê? Porque são manipuladas,
e aceitam essas manipulações. Então você tem que ter um trabalho específico para isso. E eu vou dizer, já é ruim fazer a triagem de um aluno. Imagine você pegar uma família com 5, 6 pessoas que são codependentes, você tem que trabalhar com o aluno aqui com a codependência da família. Então se torna muito, muito, muito difícil fazer esse trabalho. Ao invés de então entregar definitivamente aos profissionais e entender que essa doença ela só vai poder ser curada através da compreensão, através do favorecimento que as famílias possam nos dar em relação ao tratamento de cada um deles. É sempre a culpa. Eu troquei meu filho de escola porque a culpa era da professora, a culpa é da escola. Agora a culpa é da clínica, né? A família continua atribuindo a irresponsabilidade do seu filho e a sua codependência à clínica. Foi a clínica que não funcionou, foi o pastor que não fez o trabalho dele, ou que o Ricardo não fez o trabalho dele, a Abraço não fez com os profissionais devido. Ainda o filho continua se vitimizando, a família acredita nessa vitimização, não se tratam, né? Eu coloquei a outro amigo entrevistado, aonde a família não coloca o filho na mão de Deus, ela não coloca. Ela quer ser a cura, ela tem a intenção dela ser a cura, dela ser o médico do filho, ela ser o psicólogo, ela ser o terapeuta, ela ser o psiquiatra. Tudo família sabe, né? Só que lá fora não fica limpo. E quando você traz para o ambiente terapêutico, a família te aperta demais. Ela te engessa na hora de você tomar algumas atitudes duras, porém racionais com o filho, porque dói, é meu filhinho, né? Ai, ele toma banho hoje? O que ele comeu? Olha, ele reclamou disso, ele reclamou daquilo. E você diz, mãe, deixa ele aqui, calma, tudo tem o seu tempo. E o quanto é difícil essas mães também desapegarem, né? Também abrir mão e entender, eu não consigo, pastor, faça o Senhor. Eu não consigo, eu sou impotente. Não é só o adicto dependente que tem que assumir a sua impotência. A família também tem que assumir a sua impotência diante do seu filho ou da sua filha e dizer, eu não consigo. Eu não vou visitá-lo porque eu não consigo dizer não. Eu não vou atendê-lo pelo telefone porque eu não consigo dizer não. Ao contrário, negociam-se. Ó, você só vai ficar 30 dias, tá bom? Já começa tudo errado. Se você ficar, quando você sair, eu te dou a sua habilitação e alugo um carro para você trabalhar. Olha que loucura, vai dar um carro alugado ou comprado para um dependente químico que estava na obsessão e na compulsão, acreditando que com 30 dias em comunidade, ele tem a condição de pegar um carro, ter a disponibilidade da sua vida completamente solta e dinheiro na mão. É um absurdo. E você vai, pastor, colocar para a mãe, por favor, não faça isso. Não, mas vai dar certo, mas ele quer e agora... Não, mãe, não é agora, ele ainda está doente. Precisa passar pelo período de desintoxicação. Mãe, período de internação para filho é completamente individual. Cada caso é um caso, desde um dia, como foi a sua libertação, até 1, 2 anos. Eles não estão, em alguns casos, prontos para terem dinheiro, carro, telefone, celular, assim. E o quanto é difícil, pastor, conscientizar a família disso, né? Claro. Eu acho que a maior dificuldade das comunidades terapêuticas hoje é a conscientização da família. Eu nem digo doença da família, porque elas se sentem incomodadas, mas obter a consciência, ir para um grupo de apoio, seja na sua igreja, sede, seja no grupo de anônimos, buscar o conhecimento verdadeiro da doença. Não é ir no YouTube ver o que é dependência química, não. É escutar o depoimento de uma outra mãe, de um outro pai, claro, de uma outra esposa, tá certo, pastor? Claro, é isso mesmo.
Eu agradeço demais a sua visita. Imagina, Se o senhor quiser sempre à disposição. deixar o telefone da Casa de Decisão. Casa de Decisão. Falar sobre o seu trabalho, o senhor tem esse canal aberto, viu? Amém. Quantas vezes o senhor desejar vir nos visitar, não só porque é vizinho, mas é Claro. amigo da casa, a gente tem muito carinho, viu? Amém, claro. Para Recíproco. procurar a Casa de Decisão, ela está ligada à igreja, tá certo? Não Não. tem. Não tem. Não. Só o nosso pastor presidente, que faz parte de um ministério, mas a Casa de Decisão não tem vínculo Ok. com nenhuma igreja, totalmente A internação é independente. direto com o senhor, é direto direto- aqui na unidade? Nós temos, na verdade, nós temos o nosso site, né? Ok. www.comunidade terapêutica, Casa de Decisão, e também temos os e-mails, enfim. Mas, normalmente, 80% das nossas internações são via telefone, ou uma apresentação, uma indicação de alguém que já passou, de alguém que conhece, enfim. Então eu fico assim muito à vontade para dizer a você mãe, você pai, você família, existe sim a saída, existe sim a solução. Sabemos que é uma doença, a medicina infelizmente dá isso como incurável, não é? Mas nós sabemos que em Cristo Jesus é possível. Aconteceu comigo, e não somente comigo, mas com várias pessoas, e nós temos externado isso na medida em que podemos externar. E eu gostaria somente de deixar um versículo, e esse versículo, Ricardo, ele me sustém até hoje. É muito difícil esse versículo, viu? Está em Gênesis 1:2, que diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que acontece? Em Gênesis 2:6-7 diz que o homem veio do pó da terra. Então lá em Gênesis, eu repito, quando diz que a terra, porém, era sem forma, vazia, trevas e abismo, era o que acontecia comigo. Não é? Aconteceu comigo durante 31 anos. Eu andava buscando forma de vida na droga, no futebol, nos bailes, né? Antigamente se tinha muito baile, as baladas de hoje. Eu tentava buscar uma forma de vida nesses segmentos que a sociedade me oferecia. E eu confesso que eu continuava ainda sem forma, eu não tinha uma identidade, né? Eu não tinha uma definição de formato de vida para eu viver ainda com 12 anos de idade. E enquanto eu não achava essa forma de vida, eu andava em trevas, não é? Eu ia para cá, não conseguia, eu ia para colar, não conseguia, e assim foi durante muitos anos da minha vida. Sem forma, em trevas, eu andava vazio, e eu buscava preencher esse vazio em coisas fúteis, em coisas vulgares, banais, que a sociedade me oferecia. Ou seja, sem forma, vazio, em trevas, automaticamente eu ia para o abismo. Mas, no versos 3 de Gênesis 1, diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E essa luz me deu um formato de vida diferenciado. Essa luz preencheu toda a lacuna que havia no meu coração. Automaticamente, ao invés de abismo, chamado inferno, hoje eu tenho uma direção que é a Nova Jerusalém adornada, que está em Apocalipse 21. Eu quero dizer a você, acredite, há sim saída, há sim solução. Baseado nisso, me sustém esses 32 anos dentro do Evangelho, como pastor que sou, não é? E também hoje como um dos diretores de uma comunidade, e eu tenho externado, passado isso como experiência e tem dado certo. Obrigado pela sua atenção. Casa de Decisão, assim como a comunidade, a instituição Abraço, está de fato e de verdade te aguardando, te esperando, para quem sabe você estar aqui no meu lugar amanhã, dando esse depoimento de que você é livre em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, pastor. Amém. Muito obrigado. Uma alegria sempre, estou à sua disposição.